Oi, gente, bem-vindos ao quadro Nerd Talks. Nesse quadro eu vou trazer análise de artigos para responder as perguntas que aparecem lá no meu Instagram. E eu quero que vocês usem essa aula, essa teoria, com base nos artigos científicos, para cruzar com o conhecimento empírico que vocês têm de cabine, né? Das experiências que vocês têm em clínica. O assunto do vídeo de hoje é sobre a comparação entre duas marcas de toxina botulínica do tipo A, Botox e Dysport. Então, eu vou falar sobre um artigo que faz essa comparação. É um artigo muito interessante. Também vai ter disponibilizado para vocês o PDF com análise de mais 3 artigos, então são 4 artigos no total. Um complementa o outro com as suas informações. E esse PDF vai ser disponibilizado para vocês no meu site muito em breve, ou então vocês podem pedir para mim pelo direct. Esse é o PDF no qual eu trago a análise dos artigos que comparam as marcas de toxina botulínica, Botox e Dysport. Esse PDF está trazendo 4 artigos e a análise desses 4 artigos, então o PDF está mais completo do que o próprio vídeo, porque no vídeo eu vou trazer apenas a análise do artigo 1 e os outros artigos complementam a teoria. O primeiro artigo, um artigo de 2018, publicado na revista Toxins, de Fields e colaboradores, no qual compara a quantidade de neurotoxina ativa nas 3 marcas de toxina botulínica do tipo A, Xelmin, Botox e Dysport. Todas as toxinas botulínicas do tipo A utilizadas na estética, elas possuem a neurotoxina ativa, que é uma proteína de 150 kilodaltons. Então foi essa proteína que esse artigo quantificou em cada marca de toxina botulínica, no qual eles analisaram nesse artigo, né? Eles compararam o tanto de toxina ativa que tinha nas doses recomendadas pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos, pela FDA. Porque a gente sabe que a unidade de Botox, por exemplo, não é comparável com uma unidade de Dysport. Então, para a gente tentar comparar diretamente, eles fizeram nas doses recomendadas. Então, essa tabela 3, se vocês pegarem lá no artigo, é uma tabela bem maior, só que eu peguei a indicação estética, a indicação para rugas e linhas glabelares. Então, nessa tabela 3, a gente pode ver então que tem a indicação, tem os produtos, e agora aqui na coluna A, tem a quantidade recomendada. Então, de Dysport a quantidade recomendada é 50, de Botox a quantidade recomendada é 20 e de Xelmin a quantidade recomendada é de 20 unidades. Na quarta coluna, nessa coluna aqui, ele traz a quantia de neurotoxina por unidade em picogramas. Picogramas é uma unidade que traz quantias muito pequenininhas. Então, para não ficar aquele bando de 0 antes dos números, eles trouxeram essa unidade. Cada unidade de Dysport tem 5,38 picogramas por unidade, né? Botox tem 9,04 picogramas de toxina ativa por unidade e Xelmin tem 4,03 picogramas de toxina ativa por unidade. Aqui do lado, eu transformei esses números em nanogramas por unidade. Por quê? Porque aqui, na última coluna, na coluna C, ele traz o total de toxina ativa na dose recomendada. Ou seja, aqui é a toxina ativa por unidade em nanogramas. A toxina ativa por unidade em nanogramas. E aqui é a quantidade de toxina ativa em nanogramas na dose recomendada. Então, 50 unidades tem 0,27 nanogramas de toxina. A principal conclusão que o artigo traz é que nas doses recomendadas, a quantidade de neurotoxina ativa foi maior para Dysport, seguido de Botox e, por último, Xelmin. Se a gente olhar lá na tabela, aqui, realmente, a quantidade na dose recomendada, que é a
a coluna C aqui, a quinta coluna, a dose recomendada de Dysport, a quantia de neurotoxina ativa é maior comparando nas doses recomendadas de Botox e Xelmin. Esses números são menores. Só que o que o artigo traz e o artigo não diz também é que a quantia por unidade, se a gente for ver de toxina ativa, é maior para Botox. Então, ele compara na dose recomendada, mas ele não traz essa comparação de toxina ativa por unidade. E a toxina ativa dos três é a mesma, de 150 kDa. A diferença deles, a principal diferença dessas três marcas é a origem, a cepa que originou a toxina, cada toxina. Isso é um assunto para outro vídeo. Traz a informação, mas ele não discute sobre isso. Por que que o artigo não discute sobre isso? Essa justificativa de que as diferenças nas unidades de potência não podem ser diretamente comparadas, já que essas unidades são diferentes de Dysport e Botox e Xelmin. E aí, qual que é a conclusão de vocês, cruzando com a prática clínica de vocês? Muitas vezes a gente sabe que os artigos científicos não batem com a nossa prática clínica, certo? E às vezes a prática clínica mostra um resultado e os estudos mostram outros. É claro que não está sendo utilizado o modelo experimental mais adequado, que seria o próprio ser humano, certo? Mas porque é muito difícil fazer uma pesquisa utilizando todas as variáveis. Na 4ª página do PDF tem falando sobre essas variações que não são consideradas na pesquisa científica, né? Porque são muitas, é muito complexo. Uma coisa que eu discordo, não é do artigo, mas eu discordo, enfim, das doses recomendadas. Acho que uma dose recomendada de 50 unidades para uma glabela de Dysport é muito. Para mim é muito. Não falo que eu não colocaria jamais, porque a gente não pode falar jamais, né? Mas eu acho que a gente tem que priorizar, colocar o mínimo possível que dê um resultado bom e raramente vai chegar a 50 unidades numa glabela. Então, agora de Botox, 20 unidades é aceitável, né? 20 unidades é algo aceitável. Enfim, então, se a gente fosse comparar 50 unidades de Dysport com 30 de Botox, por exemplo, a quantidade de toxina ativa, fazendo as contas, ia ser a mesma, tanto de Dysport quanto para Botox. Então, esse estudo, apesar de ser um estudo muito interessante, muito bom, ele traz algumas questões que não foram discutidas, ficaram em aberto e deixaram os próprios resultados contraditórios. Por isso que tem alguns outros artigos que eu trouxe no PDF para complementar e para vocês tirarem as próprias conclusões e cruzar com a prática clínica de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, podem mandar mensagem no direct, pode deixar aqui nos comentários, dúvidas, a sua própria experiência, o que você sente que é melhor. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal e um beijão. Até o próximo Nerd Talks.